E o processo penal, em qualquer lugar do mundo, é aquilo que os juízes fazem dele. Não interessa o que diz o Tourinho Filho no seu livro. Não interessa o que diz o Paulo Rangel no seu livro, o André Nicoliti no seu livro. O processo penal não é o que as leis definem que ele deve ser, o que as constituições definem que ele deve ser. O processo penal é aquilo que os juízes fazem dele. Há um famosíssimo e bastante conservador penalista, por alguns penalistas tido como o cara, Nelson Gria, um cara muito estranho, mas eu não vou falar dele aqui. Mas é o cara, Nelson Gria. E Nelson Gria foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Nelson Gria cunhou uma frase que está num livro do Heleno Fragoso, chamado Advocacia da Liberdade, editora Forense, em que ele vai dizer o seguinte: o privilégio do Supremo Tribunal Federal é o de errar por último. Mas é isso. O direito é o que o Supremo Tribunal Federal diz que é, o que os juízes dizem que é. E eu vou dar um exemplo concreto. Nessa tentativa, nessa luta, nessa disputa, que não é só uma disputa hermenêutica, é uma disputa de poder, pela conformação de um novo processo penal brasileiro. Uma disputa que se dá entre grupos, um dos quais ao qual eu pertenço, e que busca, pela efetivação dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, nos tratados internacionais, diminuir esse potencial genocida do sistema de justiça criminal no Brasil, e outros grupos que buscam aperfeiçoar esse sistema genocida de funcionamento da justiça criminal. Nessa disputa nós conseguimos algumas vitórias. Uma das vitórias é, por exemplo, uma coisa muito simples: mudar o Código de Processo Penal, mudar um artigo do Código de Processo Penal, para estabelecer que, no lugar do juiz fazer perguntas às testemunhas, que estas perguntas sejam feitas pelo acusador, que é quem está acusando, como o nome diz, pelo Ministério Público, e pelo defensor, que, como o nome também diz, e não é novidade, defende. Então, tem a testemunha, que é a prova. O acusador pergunta à testemunha, o defensor pergunta à testemunha. Este depoimento depois é avaliado pelo árbitro. Aquele camarada que apita Flamengo e Vasco, que não pode torcer para o Flamengo ou o Vasco. Imagine, Flamengo e Vasco arbitrado pelo Eurico Miranda. Não dá, né? Então, acusação e defesa tem que ter um árbitro que não tem interesse na acusação, não tem interesse na defesa. Esse desinteresse se reflete nos comportamentos concretos do árbitro, do juiz. Uma dessas formas dele ser obrigado a se desinteressar do resultado do processo para oferecer uma solução que, segundo ele, decorra das provas, ele não produzir as provas. Aí, maior luta, conseguimos, mudamos a lei, e está lá no artigo 212 do Código de Processo Penal. O acusador pergunta, o acusado pergunta, a testemunha, e aí, ao final, o juiz, com aquele resultado, julga. Pois bem, está escrito desse jeito. Está escrito em português para facilitar. O cara não vai ter dificuldade, vai ler, está escrito assim. Foi pensada, essa redação foi pensada de diversas maneiras, para que mesmo o sujeito mais obtuso, porque às vezes, e eu falo de cadeira, eu sou magistrado, às vezes você encontra um magistrado obtuso. Então, mesmo o mais obtuso vai conseguir ler aquilo ali e ver que primeiro a acusação pergunta, depois a defesa pergunta. E o juiz, excepcionalmente, se tiver alguma dúvida no resultado disso, faz alguma pergunta, restituindo a palavra à acusação e à defesa, que são as donas da prova. Apesar disso, ainda em todo o Brasil, 90% das testemunhas são inquiridas pelo juiz. Nenhuma passadinha. Ainda tem um fórum criminal ali naquela praça linda dos Três Poderes? Trabalhei aqui em Niterói, fórum criminal ficava ali. Está lá ainda? Está em outro lugar, né? Mas tem um prédio novo. Um prédio novo, melhor, deve ter ar-condicionado, na minha época não tinha ar-condicionado. Vamos lá fazer estágio. Acompanhem uma audiência e vejam
se não é o juiz quem começa perguntando? Mas isso é contra a lei, Geraldo. Isso é contra a Constituição também. Contra a Constituição é mais difícil, o cara vai dizer, mas isso é um princípio, eu tenho dificuldade, meus olhos não enxergam princípios, eu tenho problemas. Eu só consigo enxergar o que eu posso tocar. Bom, né? Cada um com suas limitações. Mas é contra a lei está escrito que é assim. Ele está fazendo contra a lei ele pode tocar, está o código. Mas ele vai fazer diferente. E ele está fazendo diferente. Exatamente. E este processo, Alfredo, é o processo criminal do réu João. Não é o processo da Constituição, não é o processo da lei, é o processo real, é aquele processo.